Vocês certamente conhecem a Raquel Sherazade. Ela ficou muito famosa em 2011 quando ela fez um vídeo criticando o carnaval da Paraíba, a bagunça que as pessoas faziam, a violência, os acidentes. Eu fico indignada quando vejo a quantidade de ambulâncias disponibilizadas num desfile de carnaval para atender aos bêbados de plantão e valentões que se metem em brigas e quebra-quebra. E isso a lançou numa carreira estratosférica. Daquele momento em diante ela passou de ser uma jornalista de uma afiliada da emissora para ser a âncora do jornal do SBT. E ao longo desses anos ela foi construindo uma carreira, consolidando uma carreira como uma comentarista, como uma jornalista conservadora, com algumas visões até bastante reacionárias. Ela apoiou algumas pautas bastante complicadas, bastante controversas, defendendo o Marco Feliciano, inclusive até defendeu o Bolsonaro no caso da Maria do Rosário. A grande surpresa foi que ao longo dessa eleição do Bolsonaro agora, ela se demonstrou uma opositora do Bolsonaro. A posição que ela assumiu era muito diferente do que se esperava dela com base no discurso dela nos últimos anos. Ainda esse ano, quando o general Mourão disse que as famílias pobres, sem pai e avô, mais com mãe e avó, são fábricas de desajustados e que fornecem mão de obra ao narcotráfico, ela se manifestou no Twitter contra o general Mourão, dizendo o seguinte: olha, sou mulher, tenho 2 filhos sozinha, fui criada por minha mãe e minha avó, não somos criminosos, somos heroínas. E colocou a hashtag ele não. E desse momento em diante ela passou a confrontar certas falas do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro e da equipe do Bolsonaro. Ela comprou uma briga contra o Alexandre Frota também. Alguém perguntou para ela também no Twitter se ela podia explicar essa treta com o Alexandre Frota e ela disse o seguinte: não espere entender qualquer coisa que vem daquele troglodita. Perda de tempo. Já o denunciei na Polícia Civil. E ele responde a vários processos por calúnia, injúria e difamação. É um sujeito violento com as palavras, isso lhe rendeu votos de seus semelhantes para elegê-lo. E também diz sobre o Bolsonaro, né? Virar bolsonarista é conquistar credibilidade? Desde quando o jornalista precisa ser cabo eleitoral? Eu faço críticas e análises políticas. Por isso sou jornalista, não robô nem bajuladora de capitão. Esse confronto de uma jornalista que tinha tudo para ser bolsonarista, me leva a pensar o que motivou essa transformação da Sherazade. Qual foi o momento da guinada dela? Em qual ponto ela percebeu que ela havia se aliado, havia se unido ao lado errado da história? Porque ela foi muito atacada pela esquerda, e ainda deve ser atacada pela esquerda provavelmente, e agora também é vítima dos ataques da extrema-direita. A minha grande dúvida, a minha grande indagação é o que levou a Sherazade a essa mudança. Porque ela tem muito a perder. Ela está numa emissora que embarcou no bonde do Bolsonaro, o Silvio Santos, o SBT, já entraram na narrativa do Bolsonaro, né, com a propaganda, fazendo referência à época da ditadura. Provavelmente os colegas dela também devem estar nesse bonde. E muitas pessoas que a cercam devem estar nessa vibe também. Então, para mim, a posição que ela tomou agora é muito corajosa, é muito valente mesmo. Embora eu não possa concordar com muita coisa que ela disse no passado, ter alguém que é direitista, ou que se identifica como direita, ou como conservadora, provavelmente, contra o Bolsonaro e contra aquilo que ele representa, talvez dê um indicativo de que os conservadores reais no Brasil também podem se posicionar. Porque o conservadorismo não é isso que eles defendem. Defender certos valores tradicionais, certas instituições, certas tradições, não implica em defender autoritarismo, não implica defender arbitrariedade, não implica defender intolerância. Por incrível que pareça, a Sherazade pode ser uma luz para iluminar o caminho dos conservadores no Brasil. Para mostrar que mesmo para quem é de direita e que está alinhado com uma pauta muito mais conservadora, que você não precisa aceitar tudo que o Bolsonaro fala. E muito menos comprar uma agenda perigosa, retrógrada e medieval do Bolsonaro e de quem o cerca. Então quero parabenizar a Raquel Sherazade pela postura dela nesse momento. É simbólica. É muito simbólica essa postura dela. Eu quero saber se vocês acompanharam essa história de Sherazade ao longo desses meses aí, essa mudança de postura dela e esse confronto que ela está fazendo agora contra o Bolsonaro e contra o PSL. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que é algo autêntico, é uma posição genuína dela, ou se é uma posição estratégica porque ela percebe que vai dar merda o governo do Bolsonaro e que talvez já esteja se afastando dessa possibilidade? Me diga o que vocês pensam aqui embaixo, no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!